palavra do Senhor em Apocalipse 4:8 diz assim: e os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Santo, Santo, digno de louvor, tu tens todo o meu amor, pois tu és santo, digno de louvor, tu tens todo o meu amor, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nos ajuda nesse ensaio, Pai, pois queremos estar com estes seres celestiais por toda a eternidade, louvando e declarando diante do trono daquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, por tua graça e misericórdia. Queridos, eu não sei como vou fazer. Olha, está voltando aqui. Para preencher esse tempo todo pregando. 1 hora é muito para mim. Eu não estou entendendo os sorrisos, viu? Por favor, abram suas Bíblias no livro de Mateus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 8. São Mateus, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura dos versos 5 ao 13. Eu intitulei essa mensagem hoje, chamei-a de A Fé que Maravilhou Jesus, que deixou Jesus maravilhado. A partir do versículo 5 de Mateus 8, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. E os meninos são hábeis, já estão colocando lá, também para os que estão em casa acompanharem. E aqui, se alguém tiver sem Bíblia e quiser acompanhar, vai estar lá no telão. Se tiver alguma diferença aí de tradução, uma palavrinha ou outra, não se preocupe não. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou.
Pai, muito obrigado por tua palavra. Deus, mais uma vez, por graça e misericórdia, usa meus lábios, Senhor. Abre o nosso entendimento nessa noite. Que o ladrão da semente seja repreendido. Que as distrações não venham a tirar a nossa atenção. Deus, nos dá foco nesse momento para ouvirmos a doce voz do Teu Espírito, falando e nos ensinando, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós cantamos frequentemente sobre fé. Declaramos nos louvores coisas que são lindas ao Senhor. Mas é verdade que não poucas vezes, quando provados na fé, nós decepcionamos o nosso Deus. Decepcionamos até a nossa própria pregação. Aquilo que nós mesmos anunciamos para outras pessoas que não conhecem Jesus. Às vezes para alguém que está no nosso lar, algum familiar, quando está passando por certa dificuldade, nós temos certa facilidade até de chegar para ele ou para ela e dizer: calma, Jesus está no barco, Jesus pode solucionar. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, ele vai fazer. Mas quando a mesma situação recai sobre nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, nós, não poucas vezes, não paramos para respirar e dizer: não, o meu Deus está comigo, Ele certamente se levantará, Ele tem poder para resolver. Certo que aqui, com certeza, vários irmãos têm tido essa atitude e louva a Deus pela vida de vocês. Mas creio que alguns não têm vivido essa realidade, pelo menos não constantemente na sua vida. De vez em quando, a esperança dá lugar ao desespero. A fé dá lugar à incredulidade, à dúvida. Não poucas vezes, muitos de nós gozamos da moleza, do comodismo, para vir adorar o Senhor, por exemplo. Projetos como esse de evangelismo, ou do ELOC, como fizemos no congresso, muitas vezes não nos são atraentes, não nos causam alegria, expectativa, desejo, vontade de participar. Por quê? Porque nos falta fé nesse momento. Mas é importante lembrar, e é muito salutar, dizer que sem fé não é difícil, não é complicado, é impossível agradar a Deus. Nós estamos diante de um texto das Escrituras que mostra um dos momentos mais emblemáticos dos evangelhos. Nós estamos aqui vendo muitos dogmas que foram quebrados aqui. Muitas coisas que permeavam a mente dos judeus, por exemplo, foram quebradas. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele vai apregoar o evangelho, ele tem dificuldade de estar apregoando aos gentios. Ele enfrenta a resistência de muitos judeus que entendiam que Yahvé era só dos judeus, era só para eles, que os gentios não teriam acesso a Yahvé, não teriam contato direto com Yahvé. Mas nesse encontro aqui, com uma pessoa que não era da linhagem de Abraão, que não era um judeu, alguém que não fazia parte da genealogia de Israel, esse encontro serviu para quebrar, e quebra hoje, muitas barreiras. Muitas coisas foram lançadas por terra. Observe aqui comigo o versículo 10 do texto que lemos. Maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus está comparando aquele homem com todos que ele havia encontrado dentro
da linhagem abraâmica. Aqueles que eram filhos de Abraão estão sendo confrontados na fé com um estrangeiro, com alguém de fora. Aí eu escrevi algo aqui que devo repetir aqui durante a mensagem. Eu coloquei assim nas minhas anotações: quando cadeias são quebradas, quando muros são derrubados, quando não há mais o que impeça a sua aproximação de Jesus, a bênção fica inevitável. Ela vem. O que acontece entre nós e a bênção que Deus quer dar, porque Deus é abençoador, é que muitas vezes muros são levantados, barreiras são levantadas. E pasmem, muitas vezes somos nós mesmos que levantamos essas barreiras. Até porque agindo Deus, quem impedirá? Não é verdade? Veja o que diz Mateus capítulo 27, versículo 21, a respeito desse tema, da questão de ter acesso ou não a Jesus. Diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou. Mateus 27, 51. Perdão, eu estou acelerando, né? Porque tem pouco tempo. Os irmãos ainda estão abrindo, né? Mas já foi, ó lá, já colocou lá. E esse que é o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Não ficou nenhum pedaço ligado. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Quando esse véu que fazia a separação entre o povo e a presença de Deus, ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando Jesus dá o brado, está consumado, está pago, esse véu se rasga de alto a baixo. Deus rasgou o véu. Deus está dizendo: agora todos têm acesso a mim, todos podem se chegar. Agora, claro, com mãos puras, com coração quebrantado, quem se apresentará diante do monte do Senhor? Quem se apresentará? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Até porque se chegar diante de Deus todo imundo, se não for a graça, como o sumo sacerdote morria, era fulminado, também podemos passar por isso. Mas graças a Deus, pela graça. Observe o que diz Efésios 2, dos versos 14 ao 17, perdão, ao 19. Eu vou citar. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando as cadeias são quebradas, quando os muros são derrubados, quando não há mais o que impeça a sua aproximação de Jesus, a bênção fica inevitável. O Senhor quebrou, o Senhor cancelou a aliança, porque Israel havia rompido ou quebrado a aliança. Deus traz uma nova aliança, e essa nova aliança agora abraça não só Israel, mas todo aquele que crer, todo aquele que aceitar, todo aquele que se voltar a Jesus como Senhor. A esses lhes são dados o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus já tinha esse intuito quando encontra com o centurião. E a fé desse homem que maravilhou Jesus deve nos chamar a atenção, deve nos despertar para algo que devemos praticar, para a forma com que devemos crer, porque afinal de contas, eu também quero que Jesus se maravilhe da minha fé. E eu quero chamar a atenção aqui para algumas particularidades que identifiquei na fé deste homem.
E a primeira delas, está aqui no versículo 8 e 9 do texto de Mateus 8. Diz assim: e o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. Irmãos, esse homem era um centurião romano. Eu quero compartilhar com vocês aqui o primeiro, detalhe, a primeira característica, a primeira coisa que me chama a atenção na fé desse homem é que ela é uma fé que quebra as cadeias do orgulho. E o orgulho muitas vezes não, se houver orgulho em nossas vidas, esse orgulho nos afastará de Deus. Porque Deus, Ele exalta o humilhado, mas ao soberbo Ele abate. Então essa fé desse homem é uma fé que quebra cadeias de orgulho na vida do homem. Esse homem é um centurião romano, ele tinha prestígio, ele tinha autoridade, tinha poder. Ele poderia agir até de forma arbitrária no que concerne a agir a respeito de um judeu, por exemplo, um não romano. Ele poderia agir dessa forma. Ele poderia impor a Jesus a sua dificuldade, a sua necessidade. Pouco antes desse evento, desse encontro, Jesus havia curado um leproso. Talvez esse centurião ficou sabendo. Certamente ele soube de algum milagre que Jesus fez, ou de alguns milagres. Senão ele não teria ido até Jesus da forma que foi. Mas o que eu quero dizer é que esse homem, com toda a sua autoridade, porque ele poderia chegar lá com seus 100 soldados e tentar obrigar, dizer: ei, você vem comigo na minha casa, porque o meu servo está doente e você vai curar ele. Senão eu lhe boto na cadeia, eu te mato. Mas este homem, ele se apresenta a Jesus. Olha, irmãos, ele chega a Jesus já chamando Jesus de Quírios. Ele se refere a Jesus, ele se dirige a Jesus chamando-o de Senhor. Quantos homens hoje são orgulhosos e não querem ir até Jesus porque tem uma disputa particular em casa com alguém que é cristão? Ele não gosta de um parente que é crente, e aí ele não gosta de crente nenhum. Ou ele soube de um falso crente, um falso cristão, um falso discípulo, ou até mesmo um falso pastor, por que não? E aí colocou todo mundo no bolho, encheu-se de orgulho, entende que sabe mais do que todo mundo e não se aproxima de Jesus por conta disso. São barreiras que são levantadas, são muros que são erguidos. Este homem tinha tudo para ser orgulhoso, e talvez até o fosse, mas a presença do rei quebrou essas barreiras na vida daquele homem. Jesus quebra essas cadeias que trazem orgulho. Irmão, preste atenção. Muitas vezes você vem a Cristo todo acabado, com a vida destroçada, sem um futuro, sem nada projetado. Em Cristo você encontra não somente paz, mas também a prosperidade, a direção, o ensino, a sabedoria. Afinal de contas, Ele é a própria sabedoria. Em Cristo você começa a ser abençoado. Vamos colocar aqui em hipótese a vida de muitos, que acontece com muitos. Não acontece a bênção na vida de todos, viu, irmão? Mas a bênção não significa exatamente prosperidade financeira. A prosperidade da bênção que Jesus dá é a paz que excede o entendimento, pois Ele é o príncipe da paz. Agora, Ele também é o dono da prata e do ouro e abençoa quem quer que Ele queira abençoar, também com prata e com ouro. E aí, digamos que na vida de alguém, a pessoa que estava perdida, 2 ou 3 anos depois de ter um encontro com Jesus, já está numa faculdade, já está terminando a faculdade, de repente ela almeja um título, faz lá um mestrado, faz um doutorado, torna-se um doutor. E depois que se tornou um doutor, ele não quer mais ser chamado de irmão. No mínimo, doutor irmão.
Nós vamos chamar aqui agora o doutor irmão, o fulano de tal, porque afinal de contas, o orgulho entra e Jesus se afasta. Naquela época, só era chamado, segundo os historiadores, só era chamado Quírios César. Eu já disse isso aqui na igreja. Porque a palavra Quírios, que é traduzida aqui por Senhor, ela tem um peso para aquela época e para aquele povo muito maior do que o que nós... Muitas pessoas me chamam de Senhor pelos meus cabelos brancos. O Senhor, pastor, o Senhor, mas é um pronome de tratamento. Mas para eles não era só isso. Quírios era dono de tudo. Por isso César era chamado de Senhor, porque ele era o dono, ele mandava e as coisas aconteciam. Então, as pessoas que viam Jesus como o Cristo, como o Messias, passavam a chamá-lo Quírios. E esse centurião, um homem que não estava seguindo Jesus, ainda não era discípulo, quem sabe se tornou depois, a Bíblia não nos mostra, mas ainda não era discípulo, já tinha ganhado um entendimento sobre Jesus que muitos que estavam acompanhando ainda não tinham ganho. Às vezes, irmãos, alguém que está fora tem revelação e quem está dentro, ou aparentemente dentro, não está tendo, porque está distante do Senhor, porque o orgulho tomou sua vida. Então essa fé é uma fé que quebra cadeias do orgulho. É a fé que precisamos praticar, para que Jesus fique maravilhado com nossas atitudes, com a nossa fé. A fé desse homem também é uma fé que quebra as cadeias do preconceito. Olha, como já disse na introdução, quando as cadeias são quebradas, quando os muros são derrubados, quando não há mais o que impeça a aproximação de Jesus, a bênção fica inevitável. Foi o que aconteceu com o centurião. Ele poderia dizer, eu sou um centurião de Roma. Não vou pedir ajuda a um judeu qualquer, não. Não vou me humilhar diante de um judeu. Afinal de contas, os romanos são uma casta superior. Naquela época era isso. Eles eram quem comandava tudo e todos. Ele poderia dizer, esse Jesus aí pode até fazer alguma coisa, mas na minha posição, eu não vou mostrar aí fraqueza. Ele poderia ouvir algo que a mulher cananeia, por exemplo, ouviu. Mas Jesus, em Mateus 15, 24, disse assim, 24 a 28. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos ler esse texto, vocês abram, porque é um texto que se assemelha a esse, de certa forma, e é um texto por demais interessante, que é uma outra personagem que também impactou Jesus por sua fé. Uma fé que quebra preconceitos. Mateus 15, a partir do verso 24. Jesus havia dito à mulher cananeia, olha, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Já pensou se o centurião ouve uma coisa dessa? E diz assim o texto, e ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou. Olha, o centurião chega e diz, Senhor, com respeito, com reverência, se dobrando ao senhorio de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus. Esta mulher ouve uma negativa de Jesus, de primeira, e ela vai até ele e o adora, dizendo, Quírios, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Quírios,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Olha, irmãos, observe que Jesus, no encontro com o centurião, Jesus não está olhando para a posição do centurião, para quem ele é, para quem ele representa, para o porte que ele tem, a importância que ele tem como pessoa em Roma, ou mesmo em Cafarnaum. Jesus não está olhando, Jesus não olha para o ser humano observando sua posição social. Ele é rico, então o tratamento é esse. Ele é pobre, o tratamento... Não, somos nós que fazemos esse tipo de acepção. Jesus não. Jesus está olhando para a fé daquele homem, para a fé dessa mulher, para o que está no coração, para a postura, para a forma com que eles estão se conduzindo diante do Senhor. Tem pessoas que, por causa do grau de conhecimento ou do status financeiro, criam um certo preconceito com o cristianismo. Eles olham, até certo tempo atrás, 10 anos, mais ou menos 15 anos, nós éramos tidos por uma parte da sociedade, uma elite, como pessoas incautas, que analfabetas até, que não sabiam ler e eram enganados, tinham a mente lavada, passavam por lavagem cerebral e estavam aí seguindo apenas uma religião, um pastor ladrão que estava ali manipulando. Estou dizendo que não existe não, porque existe, essas figuras existem, está na Bíblia. Jesus disse que eles existiriam e eles existem desde a igreja primitiva, os falsos. Mas existem os falsos porque tem os verdadeiros. Porque senão eram todo mundo a mesma coisa. Não precisava qualificar, tipificar. Existem pessoas que, por causa deste intelecto avantajado, algo que vem de Deus e alguns não entendem, eles criam esse preconceito com o cristianismo. E o cristianismo é a representação viva do Cristo na terra. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, os pés de Jesus, a boca de Jesus aqui na terra. Por conta desse preconceito, eles não se aproximam, não ouvem, não aprendem e não têm fé, porque a fé só vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra. Mas, à medida que seja por uma necessidade como esse homem, uma dor, uma tristeza, ou uma angústia, ou um problema qualquer, eles se aproximam de Deus, todas essas barreiras são quebradas. Todas essas barreiras caem por terra. E hoje não é difícil encontrar no meio evangélico cientistas renomados. Não é difícil encontrar um Augusto Cury da vida que foi mergulhar nas escrituras para provar que aquilo era mentira e se rendeu às escrituras. Você pode questionar a forma dele cultuar, se ele está numa igreja, se ele não está numa igreja, mas os livros e a declaração dele nos seus testemunhos de que Cristo é Deus e que Cristo é real, você não pode negar isso. Hoje, a médica que me operou, que o esposo também é médico, disse para mim, ambos são católicos, mas existe um cirurgião que está evangelizando eles, falando do amor de Deus. Cientistas que se dobraram ao Senhor da ciência, aquele que deu a ciência. Mas a fé deste homem não quebra só o orgulho, não quebra só o preconceito, ela quebra também as cadeias do constrangimento ou vergonha. Vamos ver aqui no versículo 5. Por que esse homem poderia sentir-se constrangido de ir até Jesus ou um pouco de vergonha de ir até Jesus? E aí, você que tem vergonha hoje de evangelizar, vá pegando a sua parte aí para Deus ir quebrando essa cadeia de constrangimento ou vergonha na sua vida, tá bom? Versículo 5 diz assim, entrando Jesus... Aliás, eu vou pegar aqui do versículo 1 do capítulo 8 para ficar mais claro isso.
Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Pronto, já vou pular para o versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, ele desceu do monte, irmãos. Seguiu uma grande multidão, ele entrou em Cafarnaum. Entrando em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe, irmãos, implorando a Jesus. A gente tem que visualizar a cena, o Espírito Santo nos transporta para aquela cena. Porque, irmão, não é uma história qualquer, é real. A cena de um homem que não é crente, vamos contextualizar. Cara que não é cristão, chega se humilhando diante de Deus. Às vezes a gente vê tanto cristão na hora do louvor, na hora da oração, tirando foto, postando não sei o quê e digitando. Aí o cara que não é crente chega e se lança aos pés de Jesus e roga, implora ele, e chama ele de Senhor, e o reverencia, e o adora, como a mulher cananeia fez. A gente tem que visualizar essa cena, irmão, para entender o que o Espírito Santo está nos falando nessa noite. Com profundidade, como ele está dizendo para nós, você precisa crer de fato, você precisa ter uma fé que venha impactar a minha vida, a minha mente, os meus olhos. Porque é essa fé que fará coisas grandes acontecerem em nossa vida. É essa fé. Centurião, volto a chamar a atenção para a sua posição, ele poderia pensar assim, puxa vida, eu não vou pedir algo, porque Jesus, irmãos, ele andava como um judeu qualquer, com muita simplicidade. Muitas vezes tentaram prendê-lo, mas não o identificavam, porque ele parecia com todos que estavam lá naquela multidão. E o centurião, com certeza, tinha suas vestes diferenciadas, não é mesmo? Talvez sua farda, sua armadura ou alguma coisa assim. Eu não sei porque não alcancei essa época. Não cheguei tão longe. Mas imagino que eles se destacavam no meio do povo. Mas tente entrar na mente desse homem. Não deve ter sido tão fácil para ele fazer o que ele fez. Ele provavelmente estava com os seus 100 soldados acompanhando. Jesus estava com uma multidão acompanhando ele. E de repente esse cidadão desce de todo o seu orgulho e se humilha, implorando a Jesus, e não estava pedindo nem por ele mesmo. Estava pedindo, não era nem por um filho, não era por uma esposa, por um pai, por uma mãe. Tamanho era o caráter deste homem. Ele estava pedindo por um criado, por um servo. Talvez, é claro, alguém que ele tinha já como um filho. Provavelmente alguém que já o servia há muitos anos. Mas não deixa de nos chamar a atenção, saltar aos nossos olhos, a atitude deste homem. Ele permite, ele se permite ter quebrado em sua vida as cadeias que poderiam causar-lhe constrangimento, vergonha de ter uma atitude como essa. Eu conheço irmãos que às vezes sentem vontade de chorar diante do Senhor e se travam com vergonha de chorar. Conheço irmãos que durante um culto, irmãos, que eu vou dizer um negócio a vocês, viu? Esse culto não é para nenhum de vocês, não é para mim. O culto é ao Senhor. Ele é coletivo e é individual. Deus é Deus do povo e é meu Deus. É seu Deus. Deus fala com você no secreto, no seu quarto. Ouve, fala e fala com você aqui, no meio da multidão, dentro do metrô. Porque Deus, quando Ele quiser falar, Ele vai falar. E às vezes, irmãos, dentro dessa individualidade, porque Deus é quem sabe o que você está passando. E nós somos muitos universos aqui diferentes e distintos. Eu não sei o que você está passando, ou o que você passou durante essa semana, na sua casa, semana que passou. Eu não sei. Eu não sei se você tem sofrido
Perseguição no seu trabalho? Eu não sei se você tem se angustiado com um parente que está enfermo, ou você mesmo enfrentou uma dificuldade de enfermidade grande, não sei, mas Deus sabe. E às vezes num culto como esse, na sua individualidade, na sua particularidade, o Espírito Santo vem e fala de forma tão profunda com você, que você sente vontade de se jogar no chão de joelhos, e clamar, e agradecer, e glorificar o nome dEle. Mas você não faz. Por quê? Porque tem vergonha. Porque pensa o que vão pensar. Se o centurião pensasse o que os meus soldados vão falar de mim, eles não vão mais me respeitar talvez, porque eu estou me rebaixando a um judeu, a um homem. Mas aquele homem, irmãos, eu não sei como, não me pergunte como, Deus tem os caminhos dele, mas eu sei que o Senhor abriu a mente daquele homem, para que ele enxergasse que aquele homem Jesus que estava ali não era simplesmente um homem, mas um Deus. E nós até reconhecemos e acreditamos, mas muitas vezes a revelação não está plena na nossa mente. Nós nos preocupamos mais com o que os outros vão dizer, do que em agradar o coração do Pai. Então, irmãos, nós precisamos romper com essas barreiras, romper com essas cadeias, romper com essas coisas que nos prendem e chegar diante do Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, para você entender que existe um momento de oração, mas existe um momento de rogo, de súplica, de choro, de pranto, de grito até. Não é uma coisa constante, mas existe esse momento. Filipenses 4, verso 6. Às vezes nós sentimos vergonha até de orar em público. O irmão chama, diz assim: o irmão fulano vai orar. Ai, eu não, passa para outro. Eu não sei orar. Mas já está há 4 anos na igreja, irmão. Aí você pergunta ao irmão: e o que é orar, irmão? Ele diz: não, orar é falar com Deus, eu sei. Mas eu não. Não, irmão. Que o Senhor quebre essa cadeia nessa noite. Quebre. Em nome de Jesus. Porque Deus está em busca de homens e mulheres que tenham esse tipo de fé que o centurião teve. O centurião chega suplicando, implorando, rogando. Filipenses 4,6 diz assim: não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica em ações de graça. Pela oração e súplica, elas são diferentes. Precisamos entender que Ele pode nos socorrer. Ele pode nos ajudar. E já finalizando os tópicos, eu quero dizer que a fé desse homem também é uma fé que quebra as cadeias do misticismo religioso, da mística religiosa. O centurião creu muito mais do que todos que Jesus havia encontrado. Nós lemos lá no versículo 10, né? Em verdade vos digo, no final do versículo 10, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aquele centurião, ele entendeu e creu que Jesus não precisava ir até a sua casa para realizar o milagre. Aliás, ele reconheceu logo que ele não era nem digno de Jesus entrar na casa dele. Ô irmão, quer receber uma revelação tremenda nessa noite? Que você já sabe. Como é que revela algo que a gente já sabe? É que às vezes fica adormecido na mente da gente. Olha, aquele centurião ainda não servia a Jesus, mas você já serve. Aquele centurião ainda não tinha recebido o poder de ser feito filho, mas você já recebeu.
Eu quero dizer que aquele centurião se sentiu indigno de Jesus entrar na casa dele, mas você pode convidar, entra na minha casa, Jesus. Aliás, ele já está na sua casa, porque onde você estiver, ele estará presente com você. Ô irmão, aquele centurião, ele creu que Jesus não precisava enviar ninguém representando ele até a casa dele. Aquele centurião creu que Jesus não precisava enviar uma indumentária da sua vestimenta. Uma pedrinha que ele pegasse no chão e dissesse, vai lá, pega aqui essa pedra e coloca. Aquele centurião entendeu que para Jesus bastava uma palavra. Aleluia. Uma ordem e seu criado seria curado. O centurião creu que Jesus poderia curar seu servo à distância. Quantas vezes o cristão está dizendo assim, desesperado, não estou dizendo que isso seja errado não, viu, irmão? Mas está dizendo assim, pastor, vem aqui orar em minha casa. Pastor, vai. Mas você não é filho. Por que não orou ainda? Por que não determinou ainda, não profetizou ainda, não levantou as mãos e disse, eu não aceito Satanás aqui na minha casa? Agora você não adianta dizer que não aceita e abrir as portas. E abrir as brechas. Não é verdade? Porque você, para dizer que não aceita Satanás lá, você tem que estar na posição. Porque Deus reconhece quem está na posição. O rei Ezequias vira o rosto para a parede e chora. E Deus diz a Isaías, volta lá. E diz a ele que eu vou dar mais 15 anos. Por quê? Porque ele vivia em obediência ao Senhor. Então, lembra da mensagem passada? A bênção jamais precederá a obediência. É aos que obedecem que as bênçãos de Deuteronômio 28 estão reservadas. E não as bênçãos para quem vai, para alguém obedecer porque recebeu bênção. Não. Obedece primeiro. É em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vêm depois. Não troque a ordem, porque isso atrapalha demais. Aquele homem creu que Jesus poderia curar o seu criado com uma palavra. Nesse momento, sabe o que acontece ali? Ele está dizendo nas entrelinhas, eu sei que você é Deus, que o Senhor é Deus, porque só alguém divino ou com poder divino pode dar ordem à distância em uma enfermidade. O homem era paralítico e a paralisia obedecer e sair. Aleluia, aleluia. Ô irmão, eu quero que você entenda que Jesus tem poder para liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Eu quero que você entenda que Jesus tem poder para liberar uma palavra sobre o seu casamento, sobre a sua situação emocional, sobre essa enfermidade que está, sobre o seu corpo. Mas nós precisamos viver uma fé sobrenatural. Uma fé que não titubeia. Uma fé que deixa Jesus maravilhado. Aleluia. Ele tem poder para determinar a tempestade. E ela tem que obedecer. A palavra de Deus que diz que no mesmo instante, na mesma hora, naquele mesmo momento, o criado do centurião foi curado. Tem algo que Jesus diz a ele, diz a mulher cananeia, que é maravilhoso, irmão. Ele diz, olha, conforme o que você desejou, seja feito conforme o que você quis. É claro que Jesus não ficou surpreendido. Jesus já sabia a fé daquele homem. Jesus já conhecia, Jesus te conhece, irmão. Ele sabe a tua fé, o limite da tua fé. Mas mesmo assim algo alegrou o coração de Jesus. O coração de Jesus.
Olha, irmão, Lucas 18, 7. Lucas 18, 7. Diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí vem uma pergunta que nós precisamos atentar. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, na sua vida? Quando ele vier, irmão, muitas vezes eu e você dizemos assim: Senhor, me visita aqui em casa. E quando a gente diz isso, a gente nem já não está crendo que ele está ali, né? Senhor, manda um anjo. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Nem que seja como o Senhor enviou anjos para falar com Abraão, com Jacó, com Isaac. Anjos para tirar Ló de Sodoma. Fala comigo, Senhor. Se o Senhor vier, irmão, Ele vai achar fé na sua vida. Você vai crer que é Ele que está falando. Vou um pouco além. Quando Ele lhe disser o que tem que fazer, você vai obedecer? Você vai obedecer? Jesus disse ao centurião: vá, vai ser feito conforme a sua vontade, conforme o que você pediu. Aquele homem, irmão, já creu que a coisa aconteceu. Ele não pergunta mais nada a Jesus, não tem nada relatado aqui. Ele não pergunta mais nada a Jesus, ele não questiona. Ele não diz: ah, Senhor, mas se eu chegar lá e não tiver acontecido, eu trago ele aqui? Ou eu venho buscar o Senhor? Não. A Bíblia se cala, porque eu creio que aquele homem deu as costas e voltou já para comemorar. Jesus elogiou a fé do centurião, ele maravilhou-se do que ouviu e não teve problema de elogiar o centurião diante dos judeus que estavam lá, diante dos seus. Ah, irmãos, um homem que não era da descendência de Abraão, um homem como nós, que Jesus recebeu e hoje intercede por cada um de nós diante do Pai. E certamente olha para alguns de nós e diz: olha, eu tenho prazer na vida dele. Olha, Deus, eu tenho prazer, Pai, eu tenho prazer na vida dela. Aí vai ali a minha serva em quem me comprazo, em quem tenho tido prazer. Vamos voltar para o texto e ler para encerrarmos o versículo 13. Mateus 8, 13. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Então, disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero te dar aí uns 30 segundinhos para você, crendo, apresentar uma causa a Jesus. Uma causa sua a Jesus. O centurião foi lá e apresentou a sua causa a Jesus. Ele disse: Senhor, eu tenho um criado e ele está assim, assim, assim. Jesus disse: eu vou lá
e vou levar saúde para ele. Jesus é assim, irmão. Jesus está disposto. Jesus tem vontade de entrar na sua vida e fazer a diferença. Jesus tem esse desejo. Então agora converse com ele também, como centurião, crendo que o Senhor quebre agora as cadeias do orgulho, que o Senhor quebre agora as cadeias do preconceito, que o Senhor quebre as cadeias da vergonha, do constrangimento, que o Senhor quebre as cadeias do misticismo. Nós não precisamos de tijolinhos, de indumentárias, de coisinhas para que Deus opere, porque Deus é Espírito e Ele opera em nossas vidas, porque Deus é poderoso e Ele diz haja e as coisas acontecem. Apresente a Deus, apresente a Jesus. Aleluia, aleluia. Agora abra os seus olhos. E o texto que diz assim: então disse Jesus ao centurião. Eu quero que você, crendo, diga assim: então disse Jesus. Aí diga o seu nome. Então disse Jesus a mim. Então disse Jesus a Gilcélio: vai, e como creste se seja feito. Aleluia. Aleluia, Deus, nós tomamos posse dessa palavra. Aleluia, Deus, porque não há impossíveis para o Senhor, porque o Senhor cura os enfermos, porque o Senhor levanta aquele que é aleijado, porque o Senhor dá vista aos cegos, porque o Senhor ressuscita mortos. Eu creio, Deus, eu creio e imploro e rogo ao Senhor que o câncer seja vencido. Aleluia. Se alguém nessa noite entende que o Espírito Santo falou com você e quer entregar sua vida a Jesus, ou reconciliar-se com esse, você que está em casa ou aqui durante esse louvor, você que está em casa pode escrever no chat: eu me reconcilio, eu aceito. Você que está aqui durante esse louvor, você pode deixar o seu lugar e vir à frente entregando sua vida a Jesus. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Oh Deus, eu acredito nisso. Te adorarei, te adoramos, Senhor. Te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, Adore, adore. te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te
estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não seja, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. De milagres, promessas. Glória a Deus. Luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. oh, Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Glorificamos o teu nome, Deus. E entendemos porque os seres celestiais estão diante do Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os céus manifestam a glória de Deus. Tu és a resposta, Jesus. Aleluia. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Faz assim, Espírito Santo. Tu és a resposta, Deixa eu perguntar uma coisa a você.
Se aquele centurião não tivesse rompido com essas barreiras e não tivesse ido até Jesus, seu criado seria curado? Certamente não. Se você não romper com essas barreiras e não for até Jesus, nada vai mudar. Nada vai acontecer. Nada. É preciso ir até Jesus. É preciso caminhar em direção ao Senhor. Está escrito no livro de Romanos: se com a tua boca confessar e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Está escrito: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Está escrito no livro de Marcos, que está aqui nas costas das nossas camisas. Marcos capítulo 1, versículo? Marcos 1, versículo? Pode ler o que está nas minhas costas aí? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É preciso crer para receber. É preciso ir até Jesus, Ele é a fonte. A igreja instituição, esse salão aqui não resolve seus problemas. O pastor Gilcélio não resolve a sua vida. Jesus, esse sim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Alguns estão preferindo viver de algumas delícias aqui na terra e sem paz, falsas paz, falsos momentos de alegria, e depois em casa problema. Quando vai ficar só, enfrenta seus problemas, seus fantasmas na sua mente, suas angústias. Mas em Cristo existe vida, e vida com abundância. Louvado seja o seu nome para todo o sempre, e sempre, e sempre. Ressuscitou para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou.
Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Oh, papai. Cantamos aleluia. Completa as famílias, Senhor. Cantamos aleluia. Quebra as cadeias, Deus. Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Rogamos ao Senhor, imploramos ao Cantamos Senhor. aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Pai, dependemos de Ti. Somos carentes, Pai, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Carentes da presença do Teu Espírito Santo em nós. Ó Deus, opera em nossas vidas através dos dons espirituais. Nós cremos nos dons e na edificação do corpo de Cristo através dos dons. Nós cremos no Teu operar. Queremos que Tu és o mesmo, não há sombra de variação no Senhor. Tu és o mesmo do tanque de Betesda. Tu és o mesmo de Cafarnaum. Tu és o mesmo do Mar Vermelho. Tu és o mesmo do Getsemane. Tu és o mesmo do Gênesis, do jardim. Tu és o mesmo de Adão, o mesmo da minha vida, e o será eternamente. Então o Teu poder também não sofre variação. Tu és o Todo-Poderoso, El Shaddai. Deus, neste momento nós apresentamos as vidas dos enfermos na Tua mão. A vida de Vanessa, a vida de Débora, a vida de outros que estão enfermos e nós não ficamos sabendo, mas o Senhor sabe. A vida daqueles que não puderam estar aqui essa noite e estão acompanhando, adorando ao Senhor de forma virtual. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos as famílias que ainda estão incompletas. Deus, nós profetizamos sobre essas famílias, que elas se completarão em Ti. Os nossos familiares se renderão, Senhor. Aleluia! Tu és Senhor. Tu és Senhor e Rei. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o amor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por se fazer presente aqui para receber a nossa adoração. Obrigado por nos abençoar, Pai, com a Tua presença. Obrigado por nos trazer a visão de fé. E que nós, a partir de hoje, desse dia, vivamos uma fé que Te agrade. Uma fé que maravilhe o Senhor. A semelhança da mulher cananeia, a semelhança do centurião. Deus nos faz andar sobre as águas. Aleluia! E olhar por sobre as ondas. Nos faz acreditar que mesmo em dia de tempestade, em dia de céu fechado, em dias de céus escuros, o sol está brilhando além das nuvens. Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Que as bênçãos do Senhor alcancem as nossas casas. Despede-nos em paz, Pai.
Leva-nos em paz aos nossos lares. Livra-nos, ó Deus, dos homens sanguinários, de salteadores. Que ao chegar em nossas casas, o Senhor já esteja ali nos aguardando. Entregamos as nossas vidas ao Senhor, as nossas casas ao Senhor, nossas mentes ao Senhor. Que o Senhor nos instrua, nos ensine. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre esta terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma semana ricamente abençoada para todos, em nome de Jesus.